Fala galera! No último episódio da série desse anime, a gente tirou várias risadas de Seiya e sua deusa maluca. O vídeo de hoje é a continuação daquele, e a gente vai ver mais um pouco dessa história empolgante e engraçada. Vem comigo e bora pro recap. Esse episódio começa com Hista desabafando com uma amiga deusa sobre Seiya. Fala que mesmo ele tendo poder para derrotar um dos mais fortes demônios daquele mundo, ele segue treinando. Revoltada, ela fala que o herói que ela invocou tem músculos no lugar de cérebro. Sua amiga tenta acalmar ela e fala que ele não ficará assim para sempre. Após elas conversarem um pouco, Seiya aparece. Fala que estava procurando Hista. A amiga de Hista, a deusa Arya, ao ver Seiya por algum motivo fica perplexa. Deixa cair seu chá no chão e segue em direção a ele. Ela diz que ele deve ser o herói que Hista invocou. Seiya, de forma displicente, pergunta quem ela é. Ela se apresenta e diz que é a deusa do selo, Arya. Ela diz que ele parece estar com problemas e pergunta a ele o que houve. Seiya responde que não importa quantas flexões abdominais ele faça, ele não consegue mais evoluir como antes. Arya tem uma ideia. Diz que se ele treinar com um deus, ele poderia evoluir muito mais rápido. Hista não gosta muito da ideia, mas Seiya, por sua vez, gosta muito e pede para ela encontrar algum deus para lhe treinar. Eles vão até Cerseus, um tipo de deus guerreiro. Ele pergunta quem é o humano que acompanha elas. Arya o apresenta e pede para que ele treine Seiya. Cerseus fala que tudo bem, mas diz que dificilmente um simples humano poderia acompanhar seu ritmo de treino. Seiya diz que ele tem um espírito forte, mas fala que não é para culpar ele caso ele o faça chorar, e fala que não quer que ele desista no meio do caminho. Cerseus fica irritado e diz que ele fala muito para um simples humano. Seiya corta ele e diz que é para ele parar de papo e que devem começar o quanto antes. Eles começam a treinar e, incrivelmente, Seiya consegue lutar de igual para igual com um deus da guerra. Mais tarde, Hista vai para um lugar parecido com um refeitório, onde há vários deuses, e lá encontra Cerseus, comendo com uma expressão de irritação. Hista pergunta a ele como está indo o treino de Seiya. Ele fala que para alguém tão debochado, até que ele está indo bem, e que ele é diferente, mas que ainda não se compara a ele. Nesse último momento, faz novamente cara de quem está irritado. No segundo dia, Hista novamente vai até o refeitório e encontra Cerseus, que claramente está desanimado. Nem chega a comer seu peixe. Hista pergunta novamente como está o treinamento. Cerseus se assusta e diz que Seiya está se esforçando bastante e que está indo bem. Resmunga que apenas em 2 dias ele conseguiu uma grande quantidade de poder. Hista explica que isso é graças à habilidade que ele tem chamada aumento de XP. Cerseus novamente resmunga que se pudesse usar seus poderes divinos conseguiria ganhar dele. Hista se assusta e percebe que Seiya, um humano, já está conseguindo ganhar de Cerseus. Ele fica com vergonha e desconversa. Fala que não falou nada. Já no terceiro dia, novamente ela o encontra. Agora ele nem se preocupa em disfarçar seu desânimo. Está com uma expressão bem abatida e cansada. Hista pergunta novamente como foi o treinamento. Cerseus fala que foi mais ou menos e que não quer falar sobre isso. Após isso, ele vai embora arrastando sua espada de forma bem deprimida. No quarto dia, Hista não encontra Cerseus. Ela decide pegar algumas algas para fazer a marmita de Seiya. Ao chegar no local, ela encontra o deus escondido. Muito amedrontado, fala que se escondeu porque o herói que ela invocou é doente da cabeça. Não para de treinar e não o libera até se sentir satisfeito. Cerseus fala que disse a Seiya que ele já treinou o suficiente, mas Seiya fala que não, que ainda quer mais e mais poder, e que tem feito ele treinar sem pausas e sem dormir esse tempo todo. Nesse momento, Seiya aparece e fala que a hora do almoço dele acabou. Cerseus fica desesperado e diz que não quer mais saber de sua espada e joga ela no mar. Seiya, não querendo nem saber, pega ele à força e leva ele para treinar. Hista tenta defender o pobre deus, mas Arya aparece e fala que a grande deusa Star quer falar com ela. Cerseus começa a chorar e diz para ela não o abandonar. Hista chega para falar com a deusa Star, e ela fala que quer que os dois vão para a próxima cidade, e lá encontrarão novos companheiros para se juntarem ao grupo dele. Hista entende e vai chamar Seiya para irem logo para lá. Ao encontrar ele, ela vê que ele está descendo a porrada no pobre Cerseus, que apenas grita e pede socorro sem poder fazer nada. Hista manda ele parar e fala que ele não pode ser tão maldoso. Ele fala que não sabe do que ela está falando e diz que tudo aquilo faz parte do seu treinamento. Hista fala com ele que o mundo que eles têm que salvar está em perigo, que eles têm que ir para lá rapidamente. Seiya aceita e novamente diz sua frase de efeito. Eu estou perfeitamente preparado. Eles chegam na cidade e notam que várias pessoas estão fugindo de lá. Ela pergunta o porquê disso. Um cara responde que uma horda de mortos-vivos estão vindo em direção à cidade e que se ela fosse esperta deveria fugir também. Seiya pergunta o que é bom contra mortos-vivos. Hista responde que magia de fogo e água benta são bastante eficazes contra ele. Seiya, ao ouvir isso, vai para uma loja de poções e pede para o cara 1000 unidades de água benta. O cara fala que é impossível e que mesmo se fosse ele não conseguiria carregar. Hista fica chocada com o valor
e fala pro cara que só vão levar 10. Ao ir embora, Seiya resmunga e fala que só isso não será o suficiente. Eles chegam na igreja da cidade e encontram seus supostos companheiros, que estão acompanhados de um padre e uma freira. Seiya se aproxima e adivinhem só o que foi a primeira coisa que ele falou. Exatamente isso que vocês estão pensando. Que vocês devem se inscrever no canal e deixar o like aqui no vídeo. Isso ajuda demais a gente, beleza? Na verdade, o padre fica muito feliz ao vê-los e diz que estava os esperando. Apresenta seus futuros companheiros que são descendentes de dragões. Seiya, muito desconfiado, se aproxima do padre e joga água benta nele. Todos ficam muito surpresos, já que ninguém imaginaria isso. Porém, ao fazer isso, Seiya revela que o tal padre é na verdade um morto-vivo que estava infiltrado dentro da igreja. Seiya o ataca e corta em vários pedaços, mas o morto-vivo continua a se mover. Ele então decide que vai ter que usar magia de fogo para pulverizá-lo até não restar mais nada. A gente já viu algo parecido com isso no vídeo passado. Ao exterminar o bicho, Seiya leva junto a igreja inteira. Ela é detonada e sobram apenas alguns escombros. Já lá fora, a freira, ao ver a igreja histórica destruída, desmaia. Seiya fala que eles não devem se preocupar, já que ele eliminou totalmente aquele monstro. Após isso, Seiya joga água benta em todos os restantes e fala que era só para conferir. Depois disso, ele e Rista olham fixamente para os dois que serão seus companheiros, assim conferindo seus atributos. Seiya, após conferir os dois, fala que não precisa deles, já que são muito fracos. Eles ficam chocados e não entendem nada. Eles falam que são draconianos e que quando evoluírem, ficarão bem fortes. Seiya desdenha deles e fala que eles nem ao menos perceberam um morto-vivo bem na sua frente. Mas o garoto sai revoltado e Elulu vai junto com ele. Após isso, alguns soldados chegam e veem a igreja totalmente destruída e ficam revoltados com isso. O chefe dos guardas fica muito bravo e pergunta quem é o responsável por aquilo. Por sorte, a freira que estava com eles acorda e explica que tudo foi causado por um morto-vivo, e assim Seiya e Rista ficam a salvo. Ela fala que os dois próximos a eles são uma deusa e um herói invocado para salvar o seu mundo. O chefe dos guardas, ao saber disso, pede desculpas e fica constrangido. Depois, ele avisa a Seiya que há 10.000 mortos-vivos vindo em direção à cidade e pede ajuda de Seiya para derrotá-lo. Seiya fala que eles devem pagá-lo por isso, já que ele não faz nada de graça. O guarda diz que, claro, se ele ajudar a cidade, o rei dará uma boa recompensa. Seiya então diz que não precisa de ajuda e que ele mesmo eliminará os tais mortos-vivos. Ele usa uma magia de voo e vai em direção aos monstros. Rista é deixada para trás e pede a bênção dos céus para que dê uma asa para ela, e assim acontece. Ela consegue uma asa e vai voando atrás de Seiya. Rista o alcança e ele pega em sua mão. Ela pensa que ele está sendo romântico, mas na verdade apenas a segurou para poder ir mais rápido, e sai arrastando ela pelos ares. Ao chegarem, Rista fica completamente acabada e suas asas estão em frangalhos. Seiya avista a horda de mortos-vivos e ele observa que eles estão todos bem juntos e fala que assim ficará fácil destruí-los. Diz que com apenas uma ou duas explosões já consegue eliminá-los. E assim ele faz. Joga 2 explosões gigantescas e facilmente pulveriza todos os monstros. Após terminar, Seiya aparenta estar muito cansado. Diz que consumiu muitos pontos de mana, que precisa descansar e se recuperar. Fala para Rista que só tem mais 13.500 pontos de mana restantes, dos 15.000 que ele tinha. No dia seguinte, Elulu procura Rista e fala para ela que Machi estava desaparecido desde aquele dia. Procurou ele por toda parte, mas não o encontrou. Elas vão perguntar a Seiya se ele o viu, mas ao entrar em seu quarto, nota que está uma completa bagunça. Seiya pede para Rista dar uma olhada na espada que ele fez. Ele conseguiu fazer uma espada de platina, algo bem raro naquele mundo. Enquanto ele mostra para elas, chega uma encomenda para ele. Seiya fica com medo e diz que é suspeito, já que ele não pediu nada. Manda Rista abrir, já que ele não quer se arriscar. Ela abre o pacote e percebe que se trata de um espelho. Ela começa a pousar na frente dele e descobre que não é um espelho comum. Depois de um certo tempo, o espelho começa a transmitir uma imagem. Elas notam que Machi está amarrado e um cara esquisito começa a falar. Ele se apresenta e diz que graças a Seiya terá que produzir mais 10.000 mortos-vivos e que por todo esse trabalho ele está se vingando. Capturou o garoto e está o torturando. O cara esquisito é um dos demônios imperadores, igual aquela que Seiya derrotou no vídeo passado. O demônio então começa a torturar Machi na frente dele, e Seiya nesse momento mostra um novo ataque que ele aprendeu. Ele corta o vento e o corte é transferido para o local em que o demônio está, e assim cortando seu braço. Seiya chama esse ataque de Lâmina da Dimensão. Ele pede para Rista abrir um portal para o reino divino, já que lá o tempo passa mais lentamente, para que eles possam pensar em uma boa forma de derrotar o demônio antes que ele mande Machi de base.
E assim ela faz. Eles vão para o reino divino e vão falar com Star. Ele fala com ela como se não fosse ninguém importante e pede para ela criar um portal onde Marsh está, para que assim ele possa derrotar o tal demônio. Eles aparecem e Seiya joga uma magia de fogo no demônio. Enquanto isso, Rista resgata o garoto e o cura. Após isso, Seiya começa a batalhar com o demônio imperador que invoca um bicho obscuro que espadas não o atingem. O demônio burro entrega dizendo que apenas magia de gelo é capaz de derrotar o monstro dele. Seiya agradece por ele falar a fraqueza e usa um ataque congelante e congela todo o fantasma. Depois de congelá-lo, usa um ataque de fogo que deixa o bichão em pedacinhos. O demônio não acredita que seu monstro foi derrotado. Seiya vai em direção a ele e o elimina facilmente. No dia seguinte, Seiya vai olhar como Marsh está, já que ele havia desmaiado depois de ser resgatado. Marsh, meio sem graça, o agradece por tê-lo salvado. Seiya fala que não importa, que agora eles poderão ir com ele caso carreguem suas coisas, e manda eles se aprontarem logo. Marsh fica bem feliz ao saber que poderá ir junto, e implora a Seiya para virar seu aprendiz. Seiya fala que contanto que ele carregue em suas bagagens, tudo bem. Agora que eles fazem parte do grupo, Marsh fala a Seiya que gostaria de levar ele em um lugar especial, o Covil dos Dragões, já que é uma lenda que lá eles poderiam conseguir armas lendárias para lutar contra o Rei Demônio. Seiya fala que não pode e que há outro lugar que deveria ir antes. E ele está falando do Reino Divino, claro, já que lá Marsh e Lulu poderiam treinar mais rápido. Rista procura Cerseus para os treinar, mas não o encontra de jeito nenhum. Após um tempo, ela encontra e vê o deus da guerra agora vestindo uma roupa de cozinheiro e fazendo bolo. Ele com vergonha diz que estava pensando em pendurar sua espada, já que é muito perigoso e ele poderia se cortar. Pobre coitado, Seiya acabou com a vida dele. Seiya manda ele parar com essa besteira e fala que precisa dele com um treino de espada. Cerseus, ao ver uma espada, começa a chorar e a gente pode ver que claramente o coitado ficou traumatizado após Seiya abusar tanto dele. Seiya fala a ele que não se preocupe, já que quem ele irá treinar é Marsh. Cerseus para de chorar e observa os status do garoto. Ao ver que ele é bem fraco, novamente se anima e diz que vai treiná-lo, já que não há risco dele apanhar. Após isso, vão até a deusa do fogo para treinar Lulu, a garotinha. Assim, eles começam. Seiya conversando com Rista diz que agora precisa de alguém para treiná-lo, já que Cerseus está muito fraco para ele. Nesse momento, Rista esbarra em uma deusa com aparência meio punk, e ela fica muito brava e manda ela olhar por onde anda. Rista pede desculpas e ela solta. Ela vai embora e Seiya diz que sentiu uma grande força vindo dela. Rista fala que aquela é a deusa da destruição e seu nome é Valkyrie, e complementa que é a deusa mais poderosa do reino divino, mas fala que Seiya não deve nem pensar em ir treinar com ela, já que se um humano treinar com ela, com certeza iria de comes e bebes. Mas antes mesmo de Rista terminar de falar, Seiya chama a Valkyrie de exibicionista, já que ela tem pouca roupa, e também pede para que ela o treine. A deusa fica muito brava por ser chamada de exibicionista e diz que vai acabar com ele. Seiya fala que ela pode experimentar tentar. Rista fica desesperada e fala para Seiya pedir desculpas. Valkyrie diz que um simples pedido de desculpas não vai livrá-lo e que vai acabar com ele ali mesmo. Nesse momento, a deusa Arya chega e pede por favor que Valkyrie se acalme. Ela diz que a insolência dele foi demais e ele merece uma lição. Arya fala que ele é um herói convocado para salvar o mundo de Rank S. Valkyrie se acalma e diz que só fez isso em respeito a Arya, mas que em troca ela pede para Arya que um dia deixe ela acariciar seus peitos. Mulher safada, bicho! Arya pergunta a Seiya se ele está procurando alguém para treiná-lo, e diz que se esse é o caso, ela tem alguém para apresentar a ele. Ela o leva até a Adenela, uma deusa da guerra que em questão de artes marciais está acima de Cerseus. Arya pergunta a ela se ela não gostaria de treinar um humano. Ao ouvir isso, Adenela de um jeito bem esquisito fica animada e sorri. Ela aceita o pedido e diz que vai treiná-lo, e se pergunta que se um humano irá conseguir se adaptar às habilidades de velocidade divina que estão muito acima do movimento humano. Um tempo depois, Rista vai ver como está o treinamento dele e encontra a Adenela sentada. Ela fala que deu uma pausa no treinamento e que Seiya estava lá dentro treinando sozinho. Seiya aparece e chama ela. Fala que ela está demorando demais e eles voltam a treinar. No dia seguinte, Rista novamente vai ver e encontra com a Adenela. Diferente da outra vez, agora ela está arrumada e sem olheiras. Rista pergunta o porquê e ela responde que ficou com vergonha de Seiya ver ela com aquela aparência. Rista fica brava, pensando que Seiya conquista todas as deusas. Ela aparenta estar com um pouco de ciúme. Rista pergunta como está indo o treinamento. Ela diz que ele está muito bem, e que já até conseguiu aprender a técnica Espada Eterna, e que ele foi o único humano que conseguiu aprender. No dia seguinte, eles se reúnem para voltar para o mundo humano. Mas Seiya diz que a Adenela mandou ele esperar, já que ela tinha algo para dar para ele. De repente, ela parece totalmente diferente do que era antes. Agora ela parece até alguém normal.
toda arrumada e com um vestido bonito. Tanto Masha e Lulu quanto Rista e os deuses próximos ficam chocados, já que nunca viram ela daquele jeito. A Denella, de um jeito bem fofo, pede a Seiya que leve ela junto em sua jornada, já que ela não quer mais ficar sem ele, e fala que quer ficar junto dele para sempre, e traz um bolo para ele. Seiya olha de um jeito displicente e fala que tem nojo do bolo e não aceita. Seiya agradece pelo treinamento, mas fala que não sabe do que ela está falando sobre ficar junto com ele, e também fala que odeia bolos. Dá adeus, diz que está indo embora. Tadinha dela. Rista fala que aquilo foi muito cruel. Seiya fala para ela abrir um portal, e ela faz isso. Mas antes de entrarem, a Denella surta e começa a quebrar tudo no reino divino. Acho que ela não lidou muito bem com a rejeição. Eles vão para o mundo e chegam na próxima cidade. Eles entram em uma loja e Seiya fica em pose de ataque. Rista fala que não precisa disso, já que eles não são monstros, são apenas anões. Aqui vemos que além de cauteloso, ele é um pouco preconceituoso, né? Eles compram algumas tochas e vão em direção ao tal covil. Ao se aproximarem, marcas dracônicas de Masha e Lulu começam a brilhar. Eles encontram a entrada e seguem em direção ao covil. Encontram uma parede onde há a mesma marca que há em suas mãos. Claramente Masha e Lulu deveriam colocar suas mãos na parede e a porta abriria. Mas antes que eles pensassem em fazer isso, Seiya pega sua espada e destrói toda a porta que estava selada. E Lulu fica deprimido, já que não foi necessária para abrir o covil. Eles chegam em uma espécie de altar, e uma voz os parabeniza por ter chegado até lá. Ele manda o herói ficar no meio do círculo mágico e depois eles serão conduzidos até a Vila do Dragão, e que lá eles receberão Exaction, uma arma lendária. Seiya, antes de entrar, bota um calango no círculo para testar se ele não era uma armadilha, e nada acontece. Ele então vê que é seguro e vão todos para lá. Ao chegarem, são recebidos por um lagarto humanoide chamado Lagos. Ele diz que vai levá-los até o seu líder. Eles chegam e ela se apresenta. Seu nome é Levi. Ela diz que estão num momento difícil, já que o Lorde Demônio segue avançando e precisa da ajuda dele. Chama Masha para perto dela, e assim ele faz. Ela fala que vai mostrá-lo como ele pode se transformar em um dragão. E nesse momento ele começa a se transformar. Ela fala que agora suas habilidades melhorarão muito. Fala também que com muito treinamento ele poderá se transformar em Deus Dragão. E Lulu pergunta se ela também pode se transformar em dragão, mas Levi diz que não precisará disso. E Lulu fica meio triste, tadinho. Mas Levi diz que ela não precisa se preocupar, já que ela tem um papel ainda mais importante a desempenhar. Fala que ela irá se transformar em Exaction, a arma mais poderosa, mas para isso ela deveria oferecer sua vida. Todos ficam chocados com a notícia. E assim acaba o 5º episódio. Gostaram do vídeo? Comente aqui embaixo o que mais gostou e se inscreva aqui no canal. Galera, deixei também um vídeo muito da hora para vocês aqui no final. Ele conta a história de um deus pobre que faz tudo por dinheiro. Ele sonha em se tornar o deus mais famoso e rico do Japão. Durante sua jornada terá muitos mistérios, aventuras e um toque de comédia que deixa tudo mais engraçado. Clica no vídeo e confiram que está muito bom. Beleza? Fui!